Correspondente por lá, o Ulisses Neto, traz pra gente os detalhes de uma polêmica tentativa aí da Prefeitura de Paris para combater as drogas. Diga lá, oi Ulisses. Oi, Edgar, um salve pra todo mundo que acompanha o Morning Show nesse feriado aí no Brasil. Aqui, claro, não tem essa mamata toda, né? Feriado de novo, só no Natal. Vai sentindo o meu desespero, falta bastante ainda, né? Chega o Carnaval, mas não chega o fim do ano aqui na Inglaterra. Bom, o assunto hoje vem lá do outro lado do Canal da Mancha. A Prefeitura de Paris inaugurou ontem uma nova tentativa de combate às drogas. E aí, você sabe, Edgar, sempre dá polêmica, sempre dá confusão, porque ninguém conhece um caminho, né, uma alternativa viável para combater esse problema que é mundial. Assim como a Prefeitura aí de São Paulo fez, a abordagem dos franceses também não vai ser nada convencional e, claro, já está rendendo muita polêmica. O que a prefeita Anne Hidalgo sugeriu e ontem colocou em prática foi criar um local específico de consumo de entorpecentes dentro de um hospital que foi batizado de Sala das Drogas. Na verdade, não é uma iniciativa nova, outros 10 países já fizeram isso, mas a França fez pela primeira vez nesta semana. O local só vai ser aberto mesmo para os usuários no domingo, mas ontem foi a inauguração oficial. A ideia é que os usuários procurem este centro e troquem drogas como crack e heroína por outras substâncias que causam reações semelhantes e que vão ser fornecidas pelo Estado. O Estado também vai fornecer kits descartáveis e esterilizados para que os usuários façam o consumo dessas drogas, né? Para que eles injetem estas substâncias. O local vai ter acompanhamento de médicos e assistentes sociais e um espaço para que os usuários possam relaxar enquanto estiverem sob o efeito das substâncias. São esperadas cerca de 200 pessoas por semana nestes locais. O centro foi instalado em um hospital na região da Gare du Nord, que é uma estação de trem muito famosa lá em Paris, onde chega o TGV saindo aqui de Londres, e também uma área onde o consumo e os crimes relacionados a entorpecentes são bastante grandes. O governo da França ainda promete levar essa iniciativa para outras cidades do país, porque acredita que esse caminho talvez seja mais efetivo para desmarginalizar os usuários de drogas pesadas, porque ele tira essas pessoas de um ambiente muito agressivo, pelo menos por alguns instantes, e sobretudo num momento de muita vulnerabilidade, quando eles estão fazendo o consumo dos entorpecentes. Mas existem muitas críticas em relação à iniciativa, principalmente porque ela não está diretamente relacionada com a redução do tráfico de drogas, né? Não é aquela história que a gente sempre ouve, tem que colocar a polícia na rua, tem que combater o tráfico. Nesse caso, a abordagem francesa é diferente e, por isso, tem muita gente criticando. Eu acho que não existe nenhum consenso, né, neste assunto, Edgar. E, enfim, a Prefeitura de Paris segue outros exemplos aqui de países muito desenvolvidos socialmente na Europa, como Suécia, os países nórdicos, né, em geral, e agora tenta trazer os usuários de droga para dentro dos hospitais. Longe de ter um consenso aí, né? As drogas é uma questão da saúde pública. Quando entra na área criminal, quando você vai para a questão da segurança, envolve aí o tráfico de drogas, né? Os crimes que acontecem em função disso, aí sim, está no âmbito da segurança, da polícia, buscar uma solução para isso. Mas enquanto ao usuário, o que se entende como mais razoável é mesmo ele ser tratado como um doente, um dependente químico, né? O que vocês acham disso? Ellen, quer falar? Então, eu quero comentar essa questão porque eu recordo de alguma experiência assim, que eu fui visitar alguns centros prisionais e tal, na Europa, né? E aí há todo um conceito também de você tratar, porque você colocou assim, a droga é uma questão de saúde pública, só passa a ser uma questão de segurança pública quando envolve crime, tráfico e tudo mais. Tem duas abordagens que acabam dividindo muito essa questão das drogas, né? Aqueles que tratam exclusivamente como saúde pública e aquele exclusivamente como segurança pública. Por isso, por exemplo, que a gente nunca vai resolver a questão da Cracolândia aqui em São Paulo, né? Porque nós temos essas duas abordagens brigando entre elas. O que acontece, o que a França está fazendo, e você vê que mesmo lá há polêmica sobre isso, é seguindo exemplo de outros lugares que eles têm ali, eles estão chamando de sala de drogas. Sala das drogas, como o Ulisses falou. A gente pode ser a tradução também de sala segura, que a Holanda tem a sala segura. O próprio Estado fornecendo o entorpecente,
o próprio Estado estando cerceando esse consumo. Então, no caso da Holanda, isso aconteceu muito por causa quando a gente teve a expansão do HIV, então tinha seringas, né? O pessoal consumia com seringas. Então, você ia numa sala segura, o Estado fornecia uma droga que era mais pura, ou seja, sem tantos aditivos, que, né? É ruim, mas é menos ruim. E você tem uma agulha que está esterilizada, que é sua, e não fica a agulha compartilhando entre os outros. Uma aplicação controlada para você fazer, digamos, uma espécie de desmame do viciado, do doente. É uma política de redução de danos. Agora, mais do que isso, não é encarar só como um doente, viu? É encarar o viciado como uma pessoa que tem, sim, escolha, que faz uma escolha que é consciente e que, por isso, precisa ser tratado como gente. Você dizer, olha, você está fazendo uma escolha, né? Há estudos nesse sentido, né? Até quando foram adotar o de braços abertos aqui, usaram alguns estudos nesse sentido, né? Que usaram camundongos e aí viam que camundongos que consumiam heroína, mas se você trocasse em algum momento por comida, ele fazia essa escolha. E aí se aplicava isso ao ser humano, quer dizer, ok, eu sou dependente, a gente acha que é meio um zumbi que não vai ter escolha, mas em certos momentos ele consegue ter a lucidez da escolha. Enfim, há várias, mas não tem uma resposta, há várias maneiras. Agora, o que a gente sabe, efetivamente, ontem eu estava fazendo uma matéria sobre os 10 anos do Beltrame à frente da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele é uma figura que sai de lá muito respeitado por todo mundo que estuda segurança pública. Ele é um defensor, por exemplo, da legalização das drogas, como em Portugal, que é um pouquinho diferente, mas há um controle do Estado. Por quê? Porque do jeito que está aqui, tratando só como causa de polícia, não deu certo. Isso já é fato, quer dizer, não está dando certo. Então, busca-se alternativas. Quer dizer, essa é a alternativa certa? A gente não sabe. Mas vai ter que experimentar, porque do jeito que está, não dá certo. O poder de escolha, Tonhara, eu queria que você comentava, o poder de escolha fica muito limitado quando o cara tem as crises de abstinência. Quer dizer, desesperador, né, gente? E o dado que se ouve, inclusive, o Casagrande esteve aqui falando um pouco sobre isso, né, da experiência dele e como foi a vivência dele dentro de uma clínica de recuperação e tal. O cara, ele só... um passo grande para que ele consiga sair do problema é ele estar decidido e destinado mesmo, pessoalmente, a abandonar. Eu quero, então, aí ele vai passar, obviamente, pelas crises, mas com uma consciência já definida de que ele quer realmente aquilo. Enquanto ele não tiver esse pensamento, é difícil haver alguma situação favorável que tire ele daí. Fala, Tonholi. Eu acho que todo o dependente, ele não passa de ser uma massa de manobra na mão de uma polícia corrupta. Então, eu acho que a gente precisa de um Sérgio Moro para regular as polícias que cuidam de combate ao narcotráfico, ou então de um deputado com coragem. Eu faço essa exortação aqui. Senhores deputados, por que quando você apreende uma pessoa, digamos, com caspa do capeta, vulgo cocaína, você só faz o exame da positivação da droga, mas você não faz o exame do grau de pureza? Sabe por quê? Porque a droga fica armazenada até a pessoa ser condenada, aí ela vai ser destruída, vai ser incinerada. Bom, não há exame do grau de pureza, sabe por quê? Porque os maus policiais pegam a droga do cofre onde ela está e vendem. Então eles misturam, exatamente assim, eles tiram 90% da cocaína pura, colocam pó de mármore, manitol, colocam cloridrato de lidocaína, que é uma substância que também amortece a boca, como a cocaína, mas é usada para diminuir o ritmo de batimentos cardíacos quando você faz cateterismo, e revendem isso. Então a questão é a seguinte: é necessário uma lei, é necessário um juiz mão dura para pegar os maus policiais que fazem do Brasil a maior nação da América Latina de revenda de cocaína apreendida. O problema está na mão dos maus policiais, são eles que mantêm as cracolândias da vida. E se a gente pegar a magnitude disso, as 10 principais máfias do mundo, enraizadas em 23 países, movimentam por ano, segundo as Nações Unidas, 3 trilhões de dólares com T, gerados a partir de 200 bilhões que a cocaína movimenta. Por exemplo, no julgamento do Manuel Antônio Noriega, preso pelos Estados Unidos na Operação Justa Causa, 20 de dezembro de 89, ele foi condenado lá na Corte de Miami há 40 anos pelo juiz William Hevler, e eu estava cobrindo esse negócio aí ali,
E o Carlos Leder Rivas, aquele que era o primeiro sócio, como vocês viram na série Narcos, o Pablo Escobar, ele fala pro juiz assim: senhor juiz, os países do primeiro mundo sempre exploraram os povos pobres da América Latina, mas a nossa vingança chegou. Senhor juiz, a cocaína é a bomba atômica da América Latina. Então o dependente é apenas uma massa de manobra numa indústria geopolítica que envolve, sobretudo, a corrupção policial. Senhores deputados, aprovem uma lei da cocaína, da pureza, que o Brasil melhora. Vamos girar o assunto.